Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O tribunal estava lotado. A luz fraca das luminárias pendentes brilhava nos rostos tensos dos espectadores, enquanto murmúrios impacientes se misturavam ao farfalhar de papéis. No centro, atrás do púlpito, o juiz Gregory Whitman ajeitou sua toga preta, seu olhar frio e penetrante percorrendo a sala como se quisesse intimidar qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. À sua frente estava Marcus Jefferson, na casa dos 30 anos, vestindo um terno escuro impecável. Apesar do estresse e do medo que o dominavam, ele mantinha uma postura digna. Empreendedor renomado em sua cidade, Marcus nunca havia se envolvido em nenhum problema legal. No entanto, hoje ele era acusado de um crime que jurava não ter cometido. A cor de sua pele parecia suficiente para que alguns o considerassem culpado antes mesmo do julgamento começar. Ao seu lado, Jennifer Harris, sua advogada, observava o juiz atentamente. Ela conhecia a reputação de Whitman, conservador, inflexível e abertamente desdenhoso daqueles que não eram brancos ou ricos. Mas Jennifer estava pronta. Cada fibra de seu corpo vibrava com uma determinação silenciosa. Ela sabia que o destino de Marcus dependeria de sua capacidade de expor a verdade naquele tribunal onde a injustiça às vezes parecia triunfar. Lá fora, a cidade prendeu a respiração. Câmeras prontas, jornalistas acompanhando cada movimento, e as redes sociais já fervilhavam com a perspectiva de um julgamento que poderia se tornar histórico. Mas não necessariamente pelos motivos certos. Naquela sala, tudo parecia estar contra Marcus Jefferson. E, no entanto, no coração de Jennifer Harris ardia a convicção de que a verdade ainda poderia reverter a sombra da injustiça. Marcus Jefferson tinha acabado de terminar o dia na sede de sua startup de tecnologia, localizada em uma área tranquila e segura da cidade. Ele havia planejado passar a noite com sua irmã mais nova, mas seu telefone vibrou com uma urgência incomum. Senhor Jefferson. A voz do outro lado da linha era a de um policial, firme e insensível. Precisamos que o senhor se apresente na delegacia imediatamente. Antes que ele pudesse pedir detalhes, vários carros de polícia bloquearam a entrada do seu prédio. Policiais armados saíram correndo, e antes que Marcus percebesse o que estava acontecendo, o algemaram brutalmente. Os vizinhos, chocados, assistiam de suas janelas. O que eu fiz? Marcus perguntou, com a voz trêmula, mas clara. Você é acusado do assassinato do industrial Richard Lawson. Você tem o direito de permanecer em silêncio, disse um dos policiais, recitando mecanicamente os direitos, ignorando sua ansiedade. Marcus protestou, explicando que estava em casa no momento do crime, que tinha testemunhas e provas de sua agenda. Mas nenhum policial pareceu ouvir. O barulho das câmeras de segurança e os sussurros dos vizinhos cercavam a cena, transformando a prisão em um espetáculo público. Enquanto era levado para fora de seu apartamento, Marcus deu uma última olhada em sua vida tranquila. Sem saber que aquele momento marcaria o início de uma luta amarga por sua liberdade e por justiça. Ao mesmo tempo, Jennifer Harris, sua advogada, recebeu um telefonema de um de seus contatos na polícia. Seus instintos jurídicos já a alertavam. Algo estava errado com aquele caso. Ela sabia que teria que lutar mais do que apenas um caso judicial. Estava enfrentando um sistema tendencioso, onde a cor da pele de Marcus parecia ter mais peso do que as evidências. O tribunal estava em silêncio, exceto pelo farfalhar de arquivos e o ranger de bancos de madeira. Repórteres haviam tomado seus lugares ao fundo, prontos para transcrever cada palavra. Os espectadores prenderam a respiração, cientes de que estavam testemunhando um julgamento já marcado pela controvérsia. O juiz Gregory Whitman entrou imponente, com sua toga preta esvoaçando atrás de si. Seu olhar gélido varreu a sala como se quisesse lembrar a todos de sua superioridade. Sentou-se, bateu o martelo e anunciou o início da audiência. Marcus Jefferson permaneceu imponente, ladeado por Jennifer Harris. Ela ajustou sua instrução, sabendo que cada detalhe contaria. Desde os primeiros minutos, ficou claro que o juiz Whitman não buscava a verdade. Ele parecia determinado a condenar Marcus. O promotor Alan Turner rapidamente expôs o caso. Marcus era o assassino de Richard Lawson, o influente industrial. As evidências eram em sua maioria circunstanciais. Uma testemunha que o viu, perto da cena do crime e impressões digitais parciais encontradas em um objeto secundário. Jennifer ouviu atentamente, notando imediatamente inconsistências e áreas nebulosas. Quando ela levantou sua primeira objeção, a juíza Whitman a interrompeu bruscamente. Senhor Harris, por favor, seja conciso. Não temos tempo para especulações. Jennifer não se intimidou.
Ela respondeu calmamente: Meritíssimo, essas especulações podem determinar a vida ou a morte do meu cliente. Estou apenas pedindo que permita o exame de fatos específicos. O juiz franziu a testa, visivelmente irritado, mas a tensão na sala era palpável. Marcos sentiu o peso do tribunal pressionando seus ombros, mas encontrou conforto na presença reconfortante de Jennifer. Ela estava pronta para lutar por ele, contra a parcialidade e o preconceito. À medida que o julgamento avançava, jornalistas tomavam notas, com alguns comentaristas já denunciando a óbvia parcialidade do juiz. Marcos, apesar da injustiça, manteve a cabeça erguida. Ele sabia que sua vida dependia da perseverança e da estratégia de seu advogado. O julgamento mal havia começado quando a mídia se apoderou do caso. Redes locais e nacionais transmitiram imagens ao vivo de Marcus Jefferson algemado, com a expressão impassível, mas tensa. As redes sociais imediatamente se inflamaram, com hashtags, comentários e vídeos circulando, alguns acusando o sistema judiciário de racismo, outros pedindo uma condenação rápida. No tribunal, Marcos sentiu o peso de todos aqueles olhares invisíveis. Cada movimento, cada expressão era escrutinado e analisado. Ele sentia como se toda a sua vida estivesse em exposição, julgada antes mesmo que a justiça pudesse falar. Jennifer Harris, por sua vez, observou essa turbulência com uma calma quase estratégica. Ela sabia que a pressão da mídia poderia funcionar a favor dele se soubesse como canalizá-la corretamente. Apoiadores nas redes sociais e jornalistas atentos poderiam amplificar seus argumentos e expor as inconsistências do caso. No entanto, a pressão era dupla. Marcos não só precisava convencer o tribunal de sua inocência, como também sobreviver ao linchamento mediático. Os jornais já publicavam manchetes sensacionalistas insinuando sua culpa, enquanto alguns comentaristas sutilmente relembravam suas origens, transformando o caso em um exemplo de discriminação sistêmica. Durante um intervalo, Jennifer chamou Marcos de lado. Escute, Marcos. Os olhos do mundo estão sobre nós. Cada palavra que você diz, cada gesto conta. Não deixe o medo paralisar você. Temos provas e as usarei para defendê-lo até o fim. Marcos assentiu. Eu confio em você, Jennifer. Nunca duvidei que você lutaria por mim. À medida que o dia avançava, Marcos percebeu que sua luta não se limitava ao tribunal. Era uma luta pela verdade, por sua vida e pela ideia de que a justiça ainda poderia triunfar, apesar do preconceito e do ódio. Jennifer Harris passou a noite inteira examinando os arquivos do promotor. Cada página, cada depoimento, cada documento bancário foi examinado. Ela rapidamente começou a identificar inconsistências preocupantes. A testemunha-chave, um funcionário de Richard Lawson, havia mudado sua versão diversas vezes. Imagens de segurança do bairro onde Marcos supostamente estava localizado no momento do assassinato mostravam claramente que ele estava do outro lado da cena do crime. Alguns itens apresentados como prova foram adulterados e nunca foram devidamente autenticados. Jennifer percebeu que o juiz Whitman, com sua imparcialidade questionável, havia ignorado elementos essenciais que qualquer tribunal decente deveria ter examinado. A gravidade da situação pesava sobre ela. Marcos enfrentava a pena de morte, e o sistema parecia querer ignorar a verdade. Ela também percebeu que alguns policiais haviam sido influenciados ou intimidados. Vários depoimentos estavam faltando e algumas testemunhas tinham medo de se manifestar por medo de represálias. O quadro era claro. Marcos era vítima não apenas de acusações injustas, mas também de um sistema profundamente falho. Jennifer respirou fundo e disse para si mesma: é hora de reverter essa situação. A verdade precisa vir à tona, não importa quão hostil o tribunal seja. No dia seguinte, ela entrou no tribunal com energia renovada. Marcos olhou para ela, sentindo a determinação que emanava de sua advogada. Ele sabia que ela havia encontrado algo que poderia mudar o curso do julgamento. Jennifer começou a preparar sua primeira intervenção dramática, expor as falhas do caso no tribunal, expor as inconsistências e lançar luz sobre as evidências reais. Ela sabia que esse passo seria crucial para reverter o momento e proteger Marcos de uma condenação injusta. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais tenso. Repórteres, parentes e curiosos lotavam cada canto, antecipando um confronto que prometia ser explosivo. O juiz Whitman entrou com sua expressão impassível, pronto para impor sua autoridade. Desde o início da audiência, sua impaciência era evidente. Cada objeção de Jennifer Harris era recebida com olhares frios e interjeições autoritárias. Marcos, ao lado dela, sentia a pressão aumentar a cada momento. O juiz parecia determinado a ignorar qualquer defesa que pudesse questionar sua compreensão do caso. Jennifer então falou:
Meritíssimo, solicito respeitosamente que o tribunal analise as provas que descobrimos. Elas são cruciais para demonstrar a inocência do meu cliente. Whitman franziu a testa. Sr. Harris, o senhor está perdendo tempo com especulações. O tribunal não está aqui para ouvir hipóteses. Mas Jennifer não se intimidou. Ela pegou uma pasta enorme contendo documentos bancários, vídeos de vigilância e depoimentos de testemunhas importantes. Essas especulações, meritíssimo, não são hipóteses. São evidências tangíveis de que o verdadeiro culpado está em outro lugar. Meu cliente não estava na cena do crime no momento do crime. Um murmúrio percorreu a sala. Jornalistas tomavam notas freneticamente. As testemunhas presentes sentaram-se, intrigadas com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. A juíza Whitman tentou retrucar, minimizando as evidências. Mas Jennifer, calma e autoritariamente, insistiu que tudo fosse examinado publicamente. Justiça não se trata de satisfazer preconceitos. Trata-se de estabelecer a verdade. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Marcos sentiu a esperança crescer. As provas estavam lá, irrefutáveis, e Jennifer estava pronta para usá-las para expor a máscara de parcialidade do juiz e salvar sua vida. O silêncio no tribunal era quase palpável. Jennifer Harris levantou-se determinada e dirigiu-se à juíza Whitman. Meritíssimo, apresentarei agora provas que comprovam a inocência de Marcus Jefferson. Essas provas nunca foram consideradas e provarão, sem sombra de dúvida, que meu cliente não estava na cena do crime. Ela começou exibindo imagens de uma câmera de vigilância a vários quilômetros da cena do assassinato. Na tela, Marcus aparecia claramente, entrando em um hotel para uma conferência de negócios, acompanhado por várias testemunhas e funcionários reconhecíveis. Ela então apresentou extratos bancários e recibos de transações com data e hora, provando que ele estava fazendo pagamentos em várias lojas da cidade no momento em que o crime foi cometido. A sala inteira prendeu a respiração. Repórteres anotavam cada palavra, testemunhas cochichavam entre si, e até o promotor Alan Turner parecia perturbado. Jennifer continuou. Além disso, novas testemunhas se apresentaram para confirmar que o verdadeiro autor do crime está ligado à esfera política local, próximo de certos membros influentes deste tribunal. Essa informação foi inicialmente omitida, mas agora está autenticada e verificável. O juiz Whitman empalideceu, visivelmente surpreso. Tentou se opor à apresentação de provas, mas Jennifer, implacável, insistiu. Justiça não é uma questão de conforto no tribunal. Ela exige que a verdade seja examinada e respeitada. Pela primeira vez, a sala sentiu um ponto de virada. Todos os olhares se voltaram para Marcos, cujo rosto relaxou lentamente à medida que a sombra da condenação se dissipava. A verdade, agora indiscutível, irrompeu na luz implacável da justiça. O tribunal mergulhou em um silêncio tenso. O juiz Whitman, normalmente dominador e seguro de si, agora parecia na defensiva. Seu olhar varreu a sala, em busca do apoio que faltava. Jennifer Harris, de pé confiante, continuou a apresentar as provas calmamente, mas com autoridade inegável. Meritíssimo, declarou ela, agora é impossível negar as evidências. Os documentos, vídeos e testemunhas confirmam que Marcus Jefferson não estava na cena do crime. O verdadeiro culpado foi identificado e pode ser processado judicialmente. Constrangido, o promotor Alan Turner murmurou algumas objeções que o juiz dificilmente poderia sustentar. A pressão pública, as câmeras e os repórteres impossibilitaram qualquer tentativa de manipulação. Marcos sentiu uma mistura de descrença e alívio. Durante semanas ele fora ameaçado com uma condenação injusta, mas a verdade finalmente fora revelada. O poder da juíza Whitman, baseado em parcialidade e autoridade, estava agora sendo questionado. Jennifer voltou seu olhar para Marcos. Você será absolvido, Marcos. Tudo o que passamos prova isso. A justiça ainda existe mesmo nos momentos mais sombrios. O murmúrio na sala transformou-se num leve sussurro de excitação e admiração. Os repórteres capturaram cada momento, cientes de que estavam testemunhando uma reviravolta histórica. O juiz Whitman, humilhado publicamente, tentou recuperar a compostura, mas sua parcialidade foi agora exposta. Marcos, liberto por um momento da angústia que o oprimia desde sua prisão, percebeu que essa luta não só havia salvado sua vida. Ela havia exposto um sistema falido e permitido que a verdade triunfasse. No dia seguinte, o tribunal estava novamente lotado. A hora da absolvição de Marcus Jefferson se aproximava. Jennifer Harris, calma e determinada, sentou-se ao lado de seu cliente, pronta para ouvir a decisão final. O juiz Whitman, visivelmente humilhado, tentou manter sua autoridade, mas o peso das provas e a pressão da mídia eram fortes demais.
As testemunhas e os documentos apresentados por Jennifer tornaram qualquer contestação impossível. Após analisar as novas evidências e os depoimentos verificados, Whitman finalmente anunciou, com o tom revelando seu aborrecimento. O tribunal considera Marcus Jefferson inocente de todas as acusações contra ele. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Marcus, com as mãos ligeiramente trêmulas, sentiu um peso imenso ser tirado dos ombros. A liberdade, há muito ameaçada pela injustiça, era sua novamente. Ele olhou com gratidão para Jennifer, cuja perseverança e coragem haviam mudado o curso de sua vida. O promotor Alan Turner baixou os olhos, ciente da humilhação pública. Suas objeções passadas e sua rigidez diante da verdade estavam agora expostas para todos verem. O juiz Whitman, por sua vez, enfrentava uma investigação disciplinar inevitável, com sua reputação manchada por sua parcialidade flagrante. Para Marcus, este momento não foi apenas uma vitória pessoal. Foi um poderoso lembrete de que mesmo em um sistema imperfeito, a verdade pode triunfar quando defendida com coragem e determinação. Lá fora a imprensa espalhava a notícia, um homem inocente havia sido salvo, e o caso destacava a necessidade de reforma e vigilância contra injustiças sistemáticas. Marcus sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava pronto para retomá-la com dignidade e força. Após sua absolvição, Marcus Jefferson sentiu uma nova responsabilidade sobre seus ombros. Sua recém-conquistada liberdade foi uma vitória, mas também expôs as falhas do sistema judiciário e o racismo latente que quase lhe custou a vida. Jennifer Harris, sempre ao seu lado, o encorajou a transformar essa experiência em força. Marcus, você foi vítima de injustiça, mas agora tem uma voz mais poderosa do que nunca. É hora de usar sua experiência para proteger outras pessoas inocentes. Marcus decidiu criar uma fundação dedicada a fornecer assistência jurídica e apoio às vítimas de discriminação judicial. Seu objetivo era claro: garantir que ninguém sofresse o mesmo destino que ele e que a justiça se tornasse mais justa para todos. Enquanto isso, o juiz Whitman enfrentava uma investigação disciplinar rigorosa. Sua parcialidade e decisões questionáveis haviam sido expostas ao público. A imprensa noticiava todos os acontecimentos, e sua carreira judicial estava agora em risco. Quanto ao promotor Alan Turner, ele teve que reconhecer seus erros e enfrentar a vergonha de ter apoiado uma acusação baseada em evidências frágeis e preconceito racial. A cidade inteira acompanhava o caso de perto. Para muitos, Marcus havia se tornado um símbolo de resiliência e coragem diante da injustiça. As redes sociais e a mídia divulgaram sua história, inspirando outros a lutar pela verdade e expor abusos no sistema judiciário. Marcus, embora comovido pela repentina atenção e admiração pública, permaneceu humilde. Sabia que a batalha pela justiça estava apenas começando e que sua missão não se limitava à sua própria vitória. Meses após a absolvição de Marcus Jefferson, a cidade ainda parecia ressoar com sua história. A fundação que ele havia criado, apoiada por Jennifer Harris e outros aliados, já havia começado a mudar vidas. Famílias que enfrentavam discriminação, pessoas injustamente acusadas e cidadãos marginalizados finalmente encontraram uma base sólida para lutar por seus direitos. Marcus, agora ciente do poder de uma voz corajosa, deu diversas palestras e entrevistas, não para glória pessoal, mas para destacar os problemas sistêmicos que persistem no sistema de justiça. Tornou-se um símbolo de resiliência e esperança, provando que mesmo diante da injustiça mais cruel, a verdade pode triunfar. Respeitada e admirada, Jennifer Harris continuou sua luta por justiça com renovado vigor. Seu nome passou a ser associado à defesa dos direitos civis e à excelência jurídica. Juntos, ela e Marcus formaram uma dupla capaz de abalar o sistema e inspirar gerações. O juiz Whitman, por sua vez, perdeu seu cargo e sua reputação. O preconceito e a injustiça que ele tentará impor foram expostos publicamente, lembrando a todos que o poder deve ser exercido com integridade. Enquanto Marcus observava o pôr do sol sobre a cidade, refletiu sobre tudo o que havia passado: a prisão brutal, o medo, a humilhação e finalmente a vitória. Mas, acima de tudo, pensou no que poderia realizar agora. Sua luta não era mais apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que não tiveram a chance de serem ouvidos. Uma nova esperança havia surgido na cidade. E para Marcus e Jennifer era apenas o começo de uma missão maior: construir um mundo onde a justiça não fosse um privilégio, mas um direito de todos. Alguns meses se passaram desde a absolvição de Marcus Jefferson, mas a cidade não havia esquecido sua história. A mídia continuou a noticiar sua luta, transformando Marcus em um símbolo de resiliência e justiça diante da injustiça.
A fundação que ele e Jennifer Harris haviam fundado acabará de abrir. Ela oferecia assistência jurídica a vítimas de discriminação e apoiava aqueles em risco de serem condenados injustamente. Marcus observava os primeiros beneficiários, rostos marcados pela injustiça, mas cheios de esperança. Sentia uma profunda satisfação. Sua luta pessoal estava se tornando uma alavanca para uma mudança coletiva. Jennifer, ao lado dele, olhou para ele com orgulho. Você fez mais do que salvar sua vida, Marcus. Agora está inspirando uma comunidade inteira a lutar pela verdade. Marcus sorriu, humilde. Eu jamais teria conseguido sem você, Jennifer. Mas isso é só o começo. Enquanto houver injustiças, nossa missão continuará. Ao mesmo tempo, o juiz Whitman foi afastado de suas funções e enfrentou uma investigação disciplinar. Sua reputação antes respeitada estava agora manchada, um lembrete cruel de que a autoridade sem integridade sempre se desintegra. Quanto ao promotor público Alan Turner, ele teve que reconhecer publicamente seus erros e enfrentar a humilhação de processar um homem inocente. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Marcus parou diante da fundação, sentindo a força e a energia daqueles que acabará de ajudar. O medo e a ansiedade deram lugar a um novo ímpeto, a convicção de que cada vitória contra a injustiça, mesmo que fosse apenas uma, poderia mudar o mundo. Uma nova esperança nasceu. E Marcus Jefferson, com Jennifer Harris ao seu lado, sabia que continuariam lutando por justiça, pela equidade e por aqueles que ainda não tinham voz.